Irmão. Vou começar aqui. Bom dia. Oitava sessão extraordinária de 2024, 7 de junho de 2024. Registra-se em ata a ausência dos vereadores Valcimar Fusinato, presidente, e vereadora Sandra, e vereador José França. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando nossos trabalhos às 9h07. Agradecemos a presença de todos nesta Casa de Leis. Solicito ao vereador Davi Marques que proceda com a leitura do texto bíblico, que todos nós ouçamos em pé. Provérbios 19, do 20 ao 22. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos seus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Convoco o senhor Rogério como secretário ad hoc para secretário aos trabalhos. Passamos para o expediente da oitava sessão extraordinária de 2024. Retornamos aos trabalhos para a deliberação do veto total ao projeto de lei do Legislativo número 09/2024, com pedido de vista do vereador Walter Neves, na nona sessão ordinária. Solicito o senhor secretário que proceda. A votação do veto será efetuada conforme preconiza o regimento interno, artigo 221. O veto terá o trâmite determinado pela lei orgânica do município e terá deliberação única obrigatória. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara mediante votação secreta. A votação, quando secreta, proceder-se-á em cabine indevassável, por meio de cédulas oficiais pelos próprios votantes, sendo recolhidas em urna, colocada junto à mesa da presidência. Regimento interno, artigo 207. A apuração será feita por 2 escrutinadores, anotada pelo segundo secretário e proclamada pelo presidente. Havendo empate nas votações secretas, ficará a matéria para a sessão seguinte, seja ordinária ou especialmente convocada como extraordinária, reputando-se rejeitada se persistir o empate. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do veto total ao projeto de lei do Legislativo 09/2024. Senhor presidente, solicitação para resumir a leitura, pois tem muitas jurisprudências e doutrinas relacionadas, tomaria muito tempo. Permissão para ir para o ponto essencial. Autorizado. Veto total ao projeto de lei legislativo número 009/2024, de 2022, de abril de 2024. Melhor dizendo, veto total ao projeto de lei legislativo número 009/2024, de 22 de abril de 2024. Senhor presidente, o chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício de sua competência legalmente prevista na Lei Orgânica Municipal, comunica a Vossa Excelência que decidiu vetar integralmente o projeto de lei legislativo número 009/2024, que dispõe sobre autorização do Poder Executivo para a criação do programa Servidor Amigo do Autista, que trata da capacidade técnica de todos os servidores do município de Guarantã do Norte no entendimento às pessoas com transtorno do espectro autista, aprovado por esse Poder Legislativo na sessão plenária no dia 6 de maio de 2024.
Isso porque tal pretensão legislativa traz expressamente previsto que o município de Guarantã do Norte deverá oferecer capacitação técnica a todos os servidores municipais da saúde, educação e assistência social. Deste modo, em concurso, reconhecer que tal proposta legislativa está a instituir despesa para o poder público municipal, cujo fato implica o reconhecimento de sua inconstitucionalidade formal e desrespeito às disposições do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, conforme se verá adiante. Da inconstitucionalidade formal, o artigo 195, parágrafo único, inciso 1º da Constituição do Estado de Mato Grosso, prevê que compete privativamente ao prefeito a iniciativa de matéria orçamentária e tributária no âmbito municipal. Nessa disposição está inclusa a competência reservada ao Poder Executivo, bem como a usurpação da competência pelo Legislativo, usurpação da competência do Poder Legislativo Municipal prevista no artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Por último, ainda, que se tenda a defender a presente projeto de lei, esta a instituir programa e não despesa, o que se admite por amor dos debates, salienta-se que a instituição de programas de governo é a atribuição do chefe do Executivo. O estabelecimento de ações governamentais deve ser realizado pelo Poder Executivo, pois a importância e execução de programas da municipalidade constitui atividade puramente administrativa e típica da gestão. A matéria também se insere no rol do que se convencionou chamar reserva da administração. Sob o princípio constitucional da reserva da administração, é pertinente a citação de trecho do seguinte acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, a instituição de programas do governo compete ao chefe do Poder Executivo, que sequer necessita de adição de uma lei para tanto, e por tal motivo o projeto de lei submetido à análise carece de viabilidade jurídica, não merecendo prosperar. Diante do exposto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, proponho veto total ao projeto de lei legislativo número 009/2024, apresentado para autógrafo constitucional, submetendo à apreciação dos membros dessa Casa de Leis, aguardando sua acolhida nos termos dos fundamentos jurídicos esposados. O veto é posto em discussão. É concedida a palavra por 5 minutos por orador. Vamos falar aqui? Pois não. Oi. Senhores vereadores, apesar do parecer jurídico ora feito pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal, que é cargo comissionado, e pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, que é cargo efetivo, eu venho aqui pedir o apoio dos senhores para a derrubada do veto. Explico os motivos. Primeiramente, o projeto ele não é obrigatório, ele é autorizativo. Logo, se é autorizativo, o prefeito ele vai ter o prazo suficiente, seja o atual ou o outro, para se organizar e então colocar em prática. Segundo, em resposta oficial encaminhada pela Secretaria de Educação, de indagações que eu fiz, nós temos atualmente 137 crianças matriculadas na rede de ensino municipal, diagnosticadas com autismo. E as crianças que têm o aspecto de autismo, mas ainda não foram identificadas. Uma consulta particular é muito caro, não é barato. Todavia, a identificação do autismo precoce, os primeiros sinais, é fundamental. E sim, uma moça que trabalha limpando o chão, se ela tiver um curso de conhecimento básico do aspecto de autismo, ela pode alertar a mãe ou pai, ou quem sabe alguém hierarquicamente superior a ela, para chamar essa mãe e esse pai no particular e dar uma instrução básica a eles para se atentarem aos sinais dessa criança. Então, assim, não é um projeto obrigatório, é um projeto autorizativo e nós podemos começar pela rede pública a tornar Guarantã exemplo para não só Mato Grosso, mas todo o país. E já recebi propostas, inclusive, de servidores para nós buscarmos meios do comércio também ter esse treinamento, vereador Davi, de identificação básica de aspecto de autismo, ou seja, a SEG pode ser parceira do poder público para fazer uma palestra
dos sinais de aspecto de autismo nível básico, lógico, né? Então, por esse motivo, eu venho pedir para que os senhores derrubem o veto, né? Que o próximo gestor se organize e consiga colocar esse projeto em pauta, em prática, porque é um projeto bom, é um projeto importante. Obrigado. Convido o vereador Zé França para tomar seu assento. Sim. Pode. Senhor presidente, vereador Silva, eu queria, esse voto é secreto, mas eu quero manifestar aqui o meu voto pela derrubada do veto e explico por quê. Tem parecer jurídico que não me convence, até porque eu tenho um projeto autorizativo de 2017 que dava incentivo aos profissionais da educação que atuam no interior. Na ocasião, e até hoje é assim, tem professor que viaja 40 quilômetros para dar aula. E esse projeto está em vigor, porque ele era autorizativo. Então, eu não creio que é inconstitucional de forma nenhuma, porque aquele a gente conseguiu derrubar e o prefeito não conseguiu rever em nenhuma instância que ele era inconstitucional. Então, eu quero deixar aqui o meu voto, vereador Silva, senhor presidente, pela derrubada do veto desse projeto. Senhor presidente. Pois não? Permissão para falar aqui onde Sim, eu estou. permitido. Senhor presidente, o projeto, o objeto dele é super interessante. Do ponto de vista da necessidade, né, da prestação do serviço, ora defendida e apresentada no presente projeto, nós temos hoje uma classe especial, como as outras classes, né, que é a classe dos autistas. E, de fato, acredito que os vereadores têm acompanhado nas redes sociais as cobranças das mães, o sofrimento que as mães passam, né? São chamadas de mães atípicas, porque a sua rotina diária ela é muito diferente de uma mãe que não tem um filho autista, né? Sem sensacionalismo, mas assim, observando as necessidades dessa classe, diante de tanto sofrimento que eles têm, e da ineficiência ainda do Estado, tanto o governo federal como estadual e municipal, a ineficiência da prestação do atendimento de qualidade para essas famílias, eu vejo que, no ponto de vista da necessidade, o projeto, ele é, sim, de grande relevância. Do ponto de vista constitucional, eu acompanho o pensamento do vereador Walter, porque o projeto, se tratando de autorizativo, vai depender completamente da vontade do Poder Executivo para executar o projeto. Vai ter despesa se o prefeito assim o quiser fazer. Vai estar na mão dele a decisão de atender essa classe com mais esse atendimento ou não. Então, o caráter obrigatório, ele não figura nesse cenário para que chegue a uma inconstitucionalidade. Então, eu também defendo que, assim, sem sensacionalismo, sem nada, mas observando a necessidade da classe, a relevância da prestação desse serviço, que é a capacitação dos servidores, tanto da saúde, como da educação, como da ciência social, que vão trabalhar direto com as crianças autistas. Porque uma das maiores reclamações é a inserção dessas crianças no meio social, por a dificuldade, por os servidores não terem ainda o conhecimento da realidade de como é a atuação de uma criança dessa. Então, essa capacitação, ela é fundamental para que os profissionais consigam ajudar essas crianças a serem inseridas no meio social. Então, do ponto de vista da necessidade, da relevância do projeto, do ponto de vista da não obrigatoriedade e da inconstitucionalidade, senhor presidente, eu também vou me posicionar já verbalmente que vou votar pela derrubada do veto. Vereador Davi. Oi. Senhores vereadores, as pessoas que vão nos assistir depois disso, assim, eu venho também, vereador Silva, dar o apoio à derrubada do veto, uma vez que eu trabalho na área da saúde há muito tempo e sei, também tenho muito conhecimento em relação ao que as mães passam relacionado às crianças com autismo. Então, a gente vê a necessidade e vê a legalidade da sua ação de ser um projeto de lei autorizativo, o qual muitos projetos aqui, não vou dizer muitos, né, mas já teve projetos aqui que foram vetados, projeto de lei do mesmo direcionamento, que são autorizativos. O vereador Zé França, o vereador irmão Alexandre deixou bem claro em relação ao projeto de lei que não vai influenciar em nada, se caso o prefeito não queira fazer,
tem sim um estudo que possa ser feito para que as próximas gestões já consigam fazer com que o projeto de lei, esse projeto de lei legislativo, vire lei. Então, eu também sou favorável. Vereador José França. Senhor presidente, senhores vereadores, cheguei atrasado porque eu estava no Matupá, numa reunião, lá na Sorena, e aí a BR hoje está uma bênção para transitar. Mas eu vejo um projeto, Silvio, importante. A gente observa aí a questão tanto do Estado como do município, a ação dentro das escolas. Eu vejo assim, hoje, cada aluno autista dentro da escola, ela tem um profissional do lado, tem um auxiliar para dar apoio para essa criança. Eu aprendi muito durante 2 anos na escola, tinha um menino autista e ele não falava, né? Ele se expressava e ele era muito... E aí aquela criança foi me incapacitando. Aí eu busquei estudar bastante sobre a questão do autismo. E assim, eu vejo uma necessidade, é importante o projeto para esse momento em que a gente vê aí, na escola Irani hoje nós temos 7 crianças autistas, né? No passado, isso eu creio que também existia, mas nunca foi tratado tão sério, tanto com a questão da SEDUC como da Secretaria Municipal de Educação. Então eu vejo assim, é importante o projeto, mas quanto a essa questão de constitucionalidade ou não, é uma questão jurídica, né? Então eu vejo assim que até uma necessidade de nós, vereadores, nos capacitarmos ainda mais nessa questão para que esse projeto, a gente elabora um projeto aqui com todo o trabalho, aprova tudo, quando chega no executivo, o executivo barra, né, e veta o projeto. Quanto à questão da importância do projeto, é interessante, muito bom, né, pois muita gente já observa aí o município até trabalhando dentro da escola, né, dentro da escola, trabalhando essa questão da inclusão dessa criança, mas tanto o município como o Estado, mas quanto à questão de se é constitucional ou não, por isso, Silvio, eu também acompanho, né, essa questão da mantida do veto. Quero também deixar aqui a minha posição com relação a esse projeto. Tudo que vem a qualificar, a capacitar as pessoas é de extrema importância, principalmente quando se trata de pessoas, de crianças com necessidades especiais. Convoco 2 escrutinadores que ficarão responsáveis pelo acompanhamento da votação e da contagem de votos. Convoco a servidora Raquel e a servidora Viviane. O veto está em votação. Convoco o vereador irmão Alexandre para fazer a sua votação. Convoco o vereador Davi da Farmácia para a votação. Convoco o vereador Demilson da Páscoa para a votação.
Convoco o vereador José Ferreira de França para a votação. Convoco o vereador Silvio Dutra para a votação. Convoco o vereador Walter do Sindicato para a votação. Convoco o vereador Zilmar Dal Bosco para a votação. Comissão de ética. Comissão de ética. Resultado: 1 mantém o veto e 6 rejeita o veto. Ou seja, o veto é derrubado. É rejeitado. Portanto, o veto ao projeto de lei do Legislativo número 09/2024 é rejeitado. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de Deus e declaro encerrada a 8ª sessão extraordinária de 2024, às 9h29.